Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso observador, agora para falar de mais uma tragédia familiar envolvendo adolescentes. Essa foto aqui de cima, gente, foi o vídeo que eu fiz na semana passada, falando desse adolescente. Esse menino tem 11 anos, eu acho. Tá? Ele matou o pai, matou a mãe e matou o irmãozinho, que vocês estão vendo aí na foto. Ele estava tendo um namoro virtual com uma menina, se não me engano, em Goiás, e eles são do interior de São Paulo, né? E, e ele queria viajar para conhecer a namorada. 14 anos, eu acho que ele. 14 anos. Ele estava namorando a menina virtualmente há uns 6 anos, que ele estava, né, namorico ali na rede social. Só que esses namoros na rede social, eles escalam até para um sexo virtual, etc. A gente sabe como é que é, né? Isso aí é uma coisa que é da natureza humana e não tem como você frear isso aí. E os pais proibiram que ele viajasse para conhecer essa namorada. Gente, ele pegou uma arma de fogo e baleou o pai, a mãe e o irmãozinho na cama, ainda dormindo. Enterrou os corpos numa cisterna do lado de fora da casa. E aí a família deu falta, né? O avô, especialmente, deu falta do filho e tal. Aí questionou o menino, ele falou que não sabia, aquela coisa, né? E aí foram para a delegacia ele e o avô, fizeram lá o tal do BU, né? Agora é BU que chama, né? O tal do BO de antigamente, o boletim de ocorrência. E na delegacia mesmo, o delegado apertou o menino confessou. Agora a gente vê essa tragédia de novo, né? Uma semana depois, mais uma tragédia terrível, né? Adolescente matou a avó com 5 tiros no peito. E o avô, que ele atirou nas costas do avô, o avô conseguiu desarmar o menino. Um revólver 357. Aí vocês estão vendo a dona Norma Barcelos Alves, de 64 anos. Ela levou então esses 5 tiros no peito. Né? Essa informação é da Rede Massa, lá de Ponta Grossa, né, no Paraná. De acordo com a Polícia Civil do Paraná, ele quase que mata o avô também, que ficou ferido, conseguiu desarmar o menino. O jovem arrombou um baú na residência onde ele vivia com os avós e pegou a arma de fogo, né, que era um revólver. Não é nem pistola, tá, mas é um revólver 357, né? Ato de violência inexplicável, né? Por conta do celular, gente. Por conta do celular. Os avós pegaram o celular do menino, né? Porque ele estava entrando em sites não permitidos. Os avós viram, né, que ele estava navegando por sites assim. Devia ser coisa de site pornô, essas coisas, eu não sei, né? Norma Barcelos Alves deixa um legado de dor e saudade, sobrevivendo-lhe o marido, 2 filhos e 4 netos, né? E gente, foi sexta-feira que aconteceu o crime, dia 27, sexta-feira passada, né? Ele ficou revoltado porque os avós descobriram que ele estava navegando por conteúdos inapropriados. Aí, que conteúdos seriam esses, né? Aí talvez os avós fossem evangélicos e viu o menino lá no site pornô, aí já viu, né? Com 13 anos, né, gente? A gente sabe como é que é. A avó tinha 64 anos, a dona Norma. O avô não tem foto dele, tem 65 anos. Ele estava descansando e o menino atirou nas costas do avô. Em seguida foi para o quarto da avó e atirou nela 5 vezes no peito e também nos braços, e ela morreu no local, né? Ferido, o avô conseguiu reagir, tirou a arma do menino, né? Lutando com o menino. Foi socorrido, levado para o hospital e está fora de perigo, né? O avô ainda podia ter morrido, podia ter ficado, né, paralítico ou tetraplégico, não sei, um tiro na coluna, imagina. O jovem fugiu, foi localizado escondido em meio a um milharal, lá no Paraná, e foi apreendido, tá? A adolescente menor de 18 anos não é preso, ele é apreendido. Ai, ele é apreendido, tadinho, né? Ai, meu Deus. A mesma coisa que o Gustavo Petro falou lá na Colômbia, naquele atentado que deixou o adversário da direita
né, à beira da morte, ainda, né, à beira da morte, com aqueles tiros na cabeça, né? E o Pedro falando, não, ele é um adolescente, nós temos que proteger nossas crianças. Nossa, mãe, tá bom. O cara armado, quase mata o adversário da direita, mas tudo bem. Ele vai responder, esse menino, por ato infracional análogo a homicídio qualificado por motivo fútil, torpe, tentativa de homicídio e tal, né? Aí a gente sabe, né, gente? Ele vai ficar aí uns 3 anos recluso em alguma entidade dessa que cuida de adolescentes, tadinhos, que precisam de acolhimento, né? Quem vai cuidar da avó é o coveiro, né? Lá no cemitério. Gente, tem que haver alguma punição. O Brasil virou um bostil mesmo, né? Foi no Paraná, tá, pessoal? No local chamado Francisco Beltrão, na zona rural desse município de Francisco Beltrão. E agora a gente, né? Ele era criado pelos avós desde os 7 anos de idade, né? E os avós proibiram ele de usar o celular e ele se revoltou. Aí a gente fica tentando entender o que se passa, né, na cabeça dessa geração que, por conta de uma proibição, que é uma coisa natural, né? Pais e avós ou responsáveis, né? Um tutor que proíbe você de alguma coisa não é porque ele é mau, porque ele de repente está tentando proteger você, né? O outro menino de 13, 14 anos que queria viajar, ia pegar um ônibus, ia viajar não sei quantos mil quilômetros para encontrar com uma namorada virtual. Sabe lá o que ele ia encontrar por lá, né, gente? É terrível mesmo. E tá aí, infelizmente, né, mais uma morte trágica dessas que a gente fica assim, imaginando, né, por que as coisas acontecem dessa forma, né? E como aconteceu, né, na semana passada, a gente fez o vídeo aqui no canal. O que será que está acontecendo, né, com essa geração? Valeu, gente. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.